Deus seja louvado. Título desta mensagem: A guerra interior do cristão. Amados e queridos irmãos, pedi ao Senhor que me fizesse saber a razão dessa luta tremenda no nosso interior e que possamos permanecer firme na presença de Deus. E observando o capítulo 7 de aos Romanos, a partir do verso 14, me chamou a atenção a franqueza e a firmeza e a humildade de Paulo a expressar a realidade da sua vida. No verso 14, ele diz: porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E no verso 18 ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E no verso 24 ele proclama: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Prezados e queridos irmãos, na leitura destes versos, podemos perceber que não só a mudança do tempo verbal do passado para o presente, mas do impessoal para a experiência pessoal. Porque Paulo não está tratando de um tratado ou de uma tese. Ele está falando da experiência dele. Ele está se olhando no espelho e dizendo: esse camarada aí sou eu. E algumas pessoas acham que não pode ser Paulo. Imagina, Paulo apóstolo de Jesus Cristo, homem santo, homem ungido, aquele que foi levado até o terceiro céu e que ouviu palavras inefáveis. Não pode ser Paulo. Não é possível. E eu digo a você, só um crente maduro, experiente, pode dizer o que está escrito no verso 22, que diz assim: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Irmãos amados, por acaso uma pessoa não crente fala isso? Um ímpio fala isso? Um incrédulo fala isso? Um ateu fala isso? Um agnóstico fala isso? Não. Mas só um crente maduro e convertido na fé pode reconhecer quão pecador ele é. Preste atenção, um homem imaturo ou um não crente, por via de regras, ele elogia a si mesmo. Eu sou um homem muito bom, bom pai, bom marido, um bom servo de Deus, um bom trabalhador, boa esposa, boa mãe. Por via de regras é assim. E por quê? Porque quanto mais longe de Deus eu estou, e Deus é luz, menos eu enxergo as máculas da minha vida. E se eu estiver num ambiente iluminado e apagar as luzes e ficar tudo escuro, não enxergo nada. Mas como Deus é luz e eu estou cada vez mais próximo da luz, quanto mais me aproximo da luz, mais eu vejo as minhas manchas e as minhas máculas. Bendito o nome do Senhor. Procure ler a Bíblia e você vai perceber isso. E quanto mais as pessoas do Velho Testamento, as pessoas, os profetas, estavam perto de Deus, mas eles lamentavam o seu pecado. Não foi assim com Isaías: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Eu vi o Senhor. Não foi assim com Pedro, o apóstolo: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. E não foi assim com João na ilha de Pátimos: caí como morto aos seus pés. Irmãos, preste atenção.
Aqui Paulo está contando a vida dele, abrindo seu coração para nós, mostrando para nós como é a luta de um homem espiritual e verdadeiro servo de Deus, salvo por Jesus Cristo, e suas lutas interiores. O verso 14 nos afirma: porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Faça atenção, quando a pessoa é convertida a Cristo, a natureza pecaminosa não é eliminada. A pessoa é nova criatura, mas está sujeita ao pecado. Vou falar agora uma coisa muito importante. Na justificação, a pessoa é liberta da penalidade do pecado. E na santificação, você está sendo liberta do poder do pecado. E só na glorificação você estará liberta da presença do pecado. E isto quer dizer que do seu novo nascimento, a sua glorificação, tem um percurso todo que é a sua santificação. O pecado ainda habita em você. Você ainda luta contra o pecado. Há uma guerra incessante dentro de você. Há uma batalha na sua mente, uma batalha no seu coração. E você ainda está susceptível ao pecado. Agora veja o conflito entre o saber e o fazer, que está no verso 15, que diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, pois o que quero, isso não faço, mas o que detesto, isso faço. E Paulo está dizendo que nem mesmo eu compreendo o meu modo de agir, cabeça e ação, conhecimento e prática. E aí Paulo mostra para nós que existe o tipo de esquizofrenia dentro de nós, pois não faço o que prefiro, mas o que detesto. Irmãos, veja bem isso, porque quando você e eu pecamos, não pecamos por ignorância, não é verdade? E nós sabemos o que é errado, e a pessoa faz. Olha, aí, esquizofrenia, o contraditório, que sabe o que é errado e sabe que as consequências é a morte e ainda faz. E aqui o conflito entre o saber e o fazer. Eu sei e ainda faço. E Paulo diz coisa chocante para nós. Eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto e o que odeio. Eu sei que é errado. Veja então a impotência do velho homem, no verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não existe bem algum. Bendito o nome do Senhor. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E o que Paulo está querendo dizer aqui, isto é, na minha carne. Porventura, carne é o seu corpo? É o corpo dele? Não, mas ele está se referindo à natureza pecaminosa, pois ele afirma que na minha carne, ou seja, na minha natureza pecaminosa, não habita bem algum, pois o querer fazer o bem está em mim. Quem é o mim? Quem é o mim aqui, que quer fazer o bem e o que é bom? É o novo homem convertido. Só que agora, dentro dele, tem duas naturezas, a velha natureza e a nova natureza. E por isso existe dentro de nós uma guerra constante entre a carne e o espírito. Então a carne inclina para o que é errado. Irmãos, nenhum servo de Deus peca por prazer.
porque quer pecar, porque gosta de pecar e porque quer ofender a Deus. O crente não faz isso, mas peca. Veja o que diz o verso 23. Mas vejo nos meus membros uma outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Veja, amados irmãos, a grande luta do servo de Deus. É uma guerra civil ambulante e está sempre nessa tensão entre o bem e o mal, entre o fazer o certo e o errado, entre a santidade e o cair na transgressão. E Paulo está mostrando para nós quando diz: mas vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, me parece que essa lei pecaminosa tem um cenário armado para pegar os membros do nosso corpo. Por exemplo, atração pelo olhar, pornografia. 30% dos homens ligados à internet são viciados em pornografia. 18% das mulheres, idem. Nas ruas, as bancas de jornais estão escancaradas. Na televisão hoje, as crianças estão mais expostas à pornografia, à nudez, o sexo explícito do que a nossa, em comparação com a nossa geração aos 40 anos. E quando você vê estas coisas, seus olhos, seus ouvidos, seu paladar, suas mãos, seus pés estão rendidos a isso. Olha a luta. Mas agora, por fim, veja o clamor de um verdadeiro crente fiel a Deus. Veja o verso 24, o que ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é um gemido de um verdadeiro servo de Deus. E no verso 25 vem o conforto, graças a Deus. E aí vem a exultação de um remido. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Bendito o nome do Senhor. Irmãos amados, damos graças a Deus por Jesus Cristo, porque temos vitória somente por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.